Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo tranquilo? Espero que sim. Dando continuidade às nossas revisões, então, a gente não poderia deixar de falar sobre os modelos atômicos, que é extremamente essencial o conhecimento sobre eles, tá? Então, quando Demócrito e Leopósito apresentaram a teoria atômica 500 anos antes de Cristo, a gente tem que ter assim em pensamento que era um período que você tinha muita limitação dos pensadores livres, que eram os filósofos da época, tá? Os pensamentos não foram bem aceitos pela comunidade grega daquele período. Só depois de 2.300 anos é que os primeiros modelos atômicos começaram a surgir. Tá? Durante todo esse tempo, a civilização acreditava que a matéria era formada pela terra, ar, fogo, ar, água e fogo, que eram os 4 elementos principais da natureza. A divisão da matéria não era discutida. Então isso mudou quando John Dalton, quando Dalton apresentou a estrutura que ia representar que representaria a sua menor parte, o átomo. Então, de Dalton até Schrödinger, muita coisa mudou nos modelos atômicos, tá? A gente tem que saber que o átomo ele vem do grego, que quer dizer indivisível. Então o conceito é atrelado ao conceito de matéria, porque tudo que existe que ocupa massa e lugar no espaço é feito por átomos, tá? Dentro desse ponto, a não divisibilidade da matéria, em um certo meio, foi o que inspirou os modelos atômicos que foram amplamente estudados e amplamente difundidos, tá? Dentro dos meios de pesquisa. A estrutura de um átomo, quando a gente divide ele, quando ele é dividido, o átomo é dividido em 2 partes. A primeira parte é o núcleo, que contém os prótons, que são elementos constituídos de massa e que possuem carga positiva, e os nêutrons, que são elementos que possuem massa e uma carga nula. Isso é o núcleo atômico, tá? Em torno dele, a gente possui os elétrons, que possuem massa desprezível, portanto é considerado como massa zero, e carga negativa. Lembra quando a gente viu nas aulas lá que na eletrosfera que giram os elétrons, e é ali que vai ocorrer as transmissões de energia para o meio, É ali que vão ocorrer as ligações entre os átomos, que vai gerar as moléculas, como o hidrogênio, como a água. Então, como a estrutura tem que ser equilibrada, a quantidade de prótons ela tem que ser igual à quantidade de elétrons, tá? Então deve pelo menos assim conter um próton e um elétron. Isso acontece aonde? Lá no hidrogênio, que não contém nêutrons em seu núcleo. O número de prótons e nêutrons ele é classificado de acordo com a tabela periódica, que vocês têm aí em anexo na apostila. E os modelos atômicos que foram difundidos pelos pensadores gregos, eles exemplificaram que é pela primeira vez que a matéria poderia ser dividida até um certo ponto. Porém, a gente tem que colocar assim, que a concepção dos gregos não é o primeiro modelo atômico, tá? A escola do atomismo ela surge da filosofia, mas o primeiro modelo atômico só surgiu no século XIX. Antes de se chegar a essa estrutura que a gente descreveu dos átomos, que é formado por prótons e nêutrons no seu núcleo, e os elétrons que giram em torno na eletrosfera, foi imprescindível a evolução dos modelos atômicos, começando a partir de Dalton, que foi o primeiro modelo atômico que foi proposto em 1808. Ele era apoiado no modelo grego, tá? E que é onde o cientista afirmava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, e representava a menor porção da matéria. Hoje nós sabemos que os átomos são formados por quarks também, Então, que estão dentro do núcleo atômico e que juntam todo o material. E o modelo de Dalton ele ficou conhecido como bola de bilhar,
Por que uma esfera? Porque as esferas elas não têm vértices e nem arestas. São figuras geométricas que são difíceis de quebrar, né? Você não tem pontas, você não tem lados que facilita a quebra desse material. Então você tem, por isso que foi conhecido como bola de bilhar. Como foi considerado uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, nada mais certo do que uma concepção como essa. Dentro desse período, o único instrumento que era utilizado por experimentos era a balança, e as constatações ficavam sempre em torno da massa do elemento. Por isso demorou assim bastante tempo até que surgisse um novo modelo, né, que foi proposto por Dalton na segunda metade do século XIX, onde nós temos o surgimento da energia e a utilização da corrente elétrica, uma ferramenta bem nova para a ciência. Thomson empregou então um experimento com raios catódicos, né, que descobre o elétron dentro do átomo, colocando duas placas de cargas elétricas, uma positiva e uma negativa. Dessa maneira, se o átomo não possuísse nenhuma carga, ele não seria atraído por nenhuma delas. A teoria que o átomo era indivisível foi caída por terra, e Thomson diz que ele é composto por uma massa positiva, na qual estão incrustados os elétrons e que são negativos. Por que eles não saem dessa massa? Porque a carga negativa é atraída pela positiva. Então isso impede, né, que eles se separem. O átomo continua no modelo atômico de Thomson, sendo esférico, maciço, com massa positiva e partículas negativas. E ficou conhecido como pudim de passas. Lembra lá, olha lá na apostila você tem um modelinho dele, e eu coloquei ali também no material que ele ficou conhecido como pudim de passas, porque você tinha toda a massa positiva e as partículas negativas representadas como passas, né, dentro desse pudim. No século XX a gente já teve o avanço do modelo atômico de Rutherford, que é a descoberta da radioatividade. Assim, em 1911, Rutherford utilizou o polônio em seu experimento, um elemento naturalmente radioativo, né, que emite uma partícula que é denominada de alfa. Milhares dessas partículas foram lançadas contra uma placa de ouro. E se esperava que, se o átomo fosse realmente maciço, as partículas alfa não a ultrapassariam. Como foi surpresa, a grande maioria das partículas ultrapassou, porque hoje a gente sabe que os átomos são divisíveis, né? Sendo que poucas sofreram desvio e voltaram. As que voltavam levaram Rutherford a perceber o seguinte, que algo no átomo era maciço, que era o núcleo, e então a partir desse momento ele dividiu o átomo em duas partes, o núcleo e a eletrosfera, que é o modelo atual que nós utilizamos hoje em dia. Depois Rutherford e Bohr deixou um questionamento, que foi Rutherford deixou um questionamento em aberto, que foi respondido por Bohr depois. Por que o elétron não cai no núcleo, né, já que suas cargas se atraem? A física clássica diz que a carga positiva atrai a negativa, mas a física moderna diz que nem sempre é assim. Mesmo que as cargas sejam atraídas, existe uma energia que impede elas de caírem, que é a energia quântica. O átomo de Bohr é o de Rutherford, acrescentando-se a energia quântica. Isso significa para nós o quê? Que Bohr também diz que os elétrons giram em torno do núcleo, mas em órbitas quantizadas. Os elétrons eles se comportam de forma estacionária, ou seja, eles só giram na mesma órbita, de forma fixa e constante, impedindo eles de caírem, né? Após o modelo de Rutherford e Bohr, foi proposto o modelo atômico de Schrödinger. Antes de se chegar ao modelo mais atual, então se acrescentou um detalhe ao modelo proposto por Rutherford e Bohr: o fato de que os elétrons não giram em órbitas circulares, mas sim em órbitas elípticas, alternando os momentos em que estão mais próximos ao núcleo e outros estão mais afastados. Isso significa diretamente que a velocidade desses átomos sofre variação. De Broglie, por meio da incerteza da velocidade, se observou que ele instaurou um modelo em que se insere a dualidade do elétron, também conhecido como partícula de onda.
Isso porque, quando o átomo se comporta como partícula, ele tem a trajetória constante, elíptica. Quando ele se comporta como onda, ele tem um movimento ondulatório. Finalmente, após isso daí, nós temos assim os inúmeros cálculos que foram colocados, que colocou em desuso a ideia de órbitas ao redor do núcleo atômico. A região na qual os elétrons se encontram se assemelharia a nuvens eletrônicas. Desde 1923, esse é o modelo atômico vigente até hoje, né? Que nós utilizamos até hoje como o modelo atômico mais atualmente proposto. Então, pessoal, assim, sabendo a existência do átomo e que ele é composto por prótons e nêutrons que ficam no núcleo atômico, nós temos os elétrons que giram em torno da eletrosfera, né? Então, a quantidade de prótons que está presente no núcleo é representada pelo número atômico Z, né? E diferencia um elemento químico do outro. Por isso que quando você olha na tua tabela periódica lá, você tem um número atômico em cima lá colocado. Então, prótons é igual a Z. Já o número de massa de um átomo, ele é representado pela letra A e corresponde à soma das quantidades de prótons e nêutrons presentes nesse núcleo, tá? Então, se eu tenho, onde eu tenho o seguinte, A, que é o meu número de massa, é igual a Z mais N, ou seja, o meu número de massa do átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Dentro disso, isso daí para se encontrar o número atômico de um átomo, tá? Os elétrons, então, a gente sabe que são partículas com carga elétrica negativa e que circulam em torno do átomo no local chamado eletrosfera. E a quantidade de elétrons e prótons presentes no átomo é a mesma. Isso justifica, assim, a neutralidade do átomo, já que a atração elétrica entre prótons e elétrons em um átomo é o que mantém unido e mantém o átomo estável. Os elétrons, eles estão na eletrosfera, então corresponde a maior parte do volume atômico, girando em torno do núcleo em órbitas ou camadas de energia, que são definidas as camadas da eletrosfera, né, que são aquelas que são separadas, a K, L, M, N, O, P e Q. A partir do núcleo, tá, a camada mais externa também é a mais energética e é a chamada camada de valência de um átomo, sempre a mais externa, certo, meus queridos? Espero que tenham entendido, deem uma olhadinha no material em anexo aí. Um grande abraço, um beijo, até a próxima aula e fiquem bem.